Pensando nisso, para que você compreenda o que Deus quer passar para as nossas vidas nessa tarde, eu vou lhe contar uma história verdadeira. Contudo, para que você possa ver essa história por outro ângulo, eu vou mudar o nome, a época e algumas situações da história, só para que você possa entender como Deus não se esquece de você. Vamos falar sobre Henrique, um homem de 80 anos de idade, um homem que estudou em sua juventude, que se formou nas melhores escolas, um homem que tinha toda uma perspectiva de futuro brilhante. Henrique, contudo, aos seus 80 anos, estava como zelador de uma empresa. Ele era o faxineiro daquela empresa, e toda noite, Henrique, meio à madrugada, limpava o piso, limpava com todo cuidado aquela empresa. Vira e mexe, Henrique ficava até mais cedo, até mais tarde no trabalho, mesmo tendo terminado o seu serviço antes, mas ele não ia embora mais cedo, ele era zeloso. Henrique já tinha infringido a lei uma vez, e ele não queria infringir de novo. Meus queridos e amados irmãos, Henrique estava ali, e de vez em quando o seu chefe largava a porta do escritório aberto, ele entrava só para olhar, para recordar que um dia ele também perde dinheiro, para recordar que um dia ele teve uma posição, mas agora Henrique estava como zelador, estava ali sozinho. Ele pensava no seu passado, olhava para a sua vida e não se agradava do que via, ele não se agradava do que ele havia se tornado, aonde ele havia chegado, tudo porque Henrique havia cometido erro. Ele, em um certo momento da sua vida, na sua juventude, Henrique se entregou como arruaceiro, pegou o arruaceiro, bateu nesse arruaceiro e ele foi a óbito. E para não ser preso, Henrique fugiu, foi embora para que ninguém o encontrasse, e ele ficava pelas madrugadas sendo faxineiro para que ninguém visse Henrique. Ele fugia, glórias a Jesus, da lei. Tem muitas pessoas que não fogem da lei, mas vivem em sua vida carregando remorso por não ter alcançado, por não ter chegado aos seus objetivos. Glórias a Jesus Cristo. Tem muitas pessoas, meus queridos e amados irmãos, que estão olhando para dentro de si, olhando para o seu passado e veem o seu presente e não se agradam no que estão vendo. Tem muitas pessoas que pararam de sonhar, os seus sonhos desencarrilharam, olham para a sua vida e veem que nada aconteceu como ele queria. Mas eu quero te dizer que Deus sabe o seu nome, Ele é o bom pastor, e nesta tarde Ele já está aqui para mudar a sua história e fazer o teu sonho se tornar real. Quem acredita nisso, dá glória para Jesus. E Henrique vivia essa vida. Aleluia! Escondido. E muitas pessoas também vivem frustrados porque os sonhos desencarrilharam, porque os sonhos não aconteceram. Isso acontece com todo mundo que sonha. E se acontece com todo mundo que sonha, e todos nós sonhamos, um dia isso já aconteceu conosco. Nós olhamos para a vida, olhamos para os sonhos e não gostamos do que vimos. Henrique também olhou e não gostou do que viu. E ele vivia essa sua vidinha, achando que tinha que ficar ali mesmo, escondido, 80 anos de idade. Os seus óculos já faziam com que os seus olhos saltassem, porque a lente era grossa. Estava ali, até que um dia ele ouviu alguém chamando o nome dele, o verdadeiro nome dele, Henry, e não Henry. Ele olhou assustado, pensou que alguém estava brincando com ele, alguém está brincando, algum colega está pregando uma peça. Ninguém mais o chamava de Henry, ninguém sabia que o seu nome não era Henry. E ele olhou de novo e por 3 vezes ouviu o seu nome, Henry. E ele olha, meus queridos e amados irmãos, para aquele carrinho de limpeza, e ele começa a ver que o balde
disse que a história era verdadeira, eu só estou mudando os fatos. E ele chega de junto do balde para olhar, a água não fervia. O balde estava pegando fogo, mas a água não fervia. De repente, ele ouve a voz dizendo: vem, tire a sandália do seu pé, porque aqui é lugar santo. Pastor, o que é que o senhor está fazendo? Que absurdo Deus falar com alguém, só pegar o texto bíblico para dizer que Deus falou com alguém através de um carro de limpeza. Talvez ficasse mais fácil se eu dissesse a você que simplesmente não é rico, mas Moisés. Talvez ficasse mais fácil para você entender que Deus falou uma sarça e a sarça não se consumia, ou seja, a sarça, ou seja, um carrinho de limpeza. É loucura. Deus tem que falar com alguém através do carrinho de limpeza. Pastor, por que isso? Só para você entender que a coisa pode ter acontecido na sua vida. Você pode estar se escondendo de Deus, se escondendo do mundo, frustrado, mas Deus não se esquece do seu nome, seja no carrinho de limpeza, seja no meio da sarça, ou ainda mais incrível, seja nesta tarde. Deus sabe o seu nome e te chama para o nome, para te dizer: eu ainda vou fazer algo na sua vida. Oh, Jesus Cristo, acredita nisso. Levanta a mão e dá glória para Jesus. Moisés foi um menino criado por egípcios. Moisés estudou nas melhores escolas. Tinha uma professora, e talvez essa sua professora tenha o feito sonhar demais. A sua mãe disse, ainda quando Moisés era novo, disse: Moisés, meu filho, Deus te colocou aqui por um propósito. Um dia você vai libertar o nosso povo aqui no cativeiro. Um dia, Moisés, você vai libertar o nosso povo. Olha, Moisés, aos 40 anos de idade, meus queridos e amados irmãos, Moisés vê alguém batendo em um hebreu. Ele vai lá, entra na pancadaria e acaba matando o egípcio. Moisés, achando ele com a sua ânsia da realização do sonho, achando ele que agora estava começando o processo de Deus na sua vida, para que ele pudesse libertar o seu povo. Quem sabe, na sua imaturidade, Moisés pensou: ora, agora vai dar certo, já matei o egípcio, agora Deus vai começar a me levantar e eu vou conseguir libertar meu povo. O egípcio que passar na frente, eu vou pegar e vou destruir, vou libertar meu povo. Pensamento dele, porque Moisés chegou outro dia tranquilo, alegre, satisfeito, e quando se depara com aquele irmão que ele havia salvado, o irmão disse: o que é que você quer? Você quer me matar também? E Moisés, apavorado, fugindo da lei para não ser preso, vai embora para o deserto. Aos 40 anos de idade, Moisés vai para o deserto, e ali passa mais 40 anos. Depois de 40 anos, aos 80 anos de idade, a Bíblia diz que Deus parece no meio da sarça chamando Moisés. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Você já vai entender. Deus chama Moisés. Moisés tenta se aproximar. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. Deus estava ali trabalhando na vida de Moisés. E meus queridos e amados irmãos, a Bíblia, ela diz que Deus levantou Moisés para libertar o seu povo. Havia uma promessa de Deus na vida de Moisés. Talvez fosse eu ou você olhasse para Moisés com 80 anos de idade. 80 anos. Aí assim, vou mandar Moisés voltar para o Egito para libertar o povo, para ser líder de um povo aos 80 anos de idade. Acabou o tempo dele. Moisés concordava com isso. Tanto ele disse: mas Senhor, quem sou eu para ir até Faraó libertar o seu povo? Eu já estou pesado de língua, já não sei nem falar direito nenhum, já estou aqui velho. Eu vou abrir um parênteses, tem muita gente achando que já passou da idade da promessa de Deus cumprir, mas eu quero te dizer nessa tarde que Deus não esqueceu de você, não esqueceu do seu nome, aleluia, não esqueceu da promessa, e ela ainda está de pé, em nome de Jesus. Talvez há 40 anos atrás Moisés fosse cabo de cabo,
jovem, forte, determinado. Estava no palácio. Deus poderia matar toda a descendência de Faraó e botar Moisés como Faraó. Era fácil. Mas Deus pega Moisés e manda Moisés mais 40 anos para o deserto. Se eu ou você, como eu já disse, olhássemos para Moisés, pelo chamado de Moisés, humanamente falando, a gente aceita porque foi Jesus que fez. Porque Deus disse que era Moisés, mas com 80 anos de idade, saiu lá da terra onde ele estava, para libertar o povo de Israel. Eu não mandava. Vou ser sincero, eu não mandava. Eu, como pastor, eu não mandava. Mas foi Deus que chamou. Você não entendeu o que Deus quer te dizer? Quando eu cheguei aqui, Deus estava usando a irmã Raíla para falar isso e eu vou repetir. Pode ser que alguém não dê crédito para você. Pode ser que alguém diga: você não, ele não, ela não dá, não vai, ela não consegue. Mas Deus te chamou.